Vamos lá. Boa tarde. Hoje a gente, na filosofia, né, esse é o próximo tema, eu procurei abordar mais uma coisa mais temática, como a gente tem feito em sociologia, né, em vez de ser um filósofo específico. Tanto que os três que a gente vai abordar aqui, dois a gente já viu, um a gente ainda vai ver com mais calma, mas já é o começo dele, que é o Kant, que é a questão da introdução da ética, né? O que seria exatamente a ética, né? Essa definição que nós temos? A gente ouve falar sempre, né, que o sujeito isso foi antiético, isso aí não condiz com uma postura ética. A ética está presente no nosso dia a dia como uma postura que nós temos, né, perante a vida, que seriam decisões que nós deveríamos tomar de uma maneira mais responsável, vamos dizer assim. Só que ela tem, o que a gente vai ver aqui hoje, é essa questão dessa diferenciação. Qual a diferença da ética para a moral? Né? Será que tem alguma diferença específica? Né? O que seria? Como é que a ética ela vai funcionando nesses dilemas que a gente tem na vida? Né? São dilemas que aparecem frequentemente em filmes, aparecem em livros, né? E no dia a dia mesmo das pessoas. Né? São situações que a gente acaba se colocando em saber diferenciar o que seria certo e errado, né? Isso que seria essa condição. Então, para começar aqui, compartilhar a tela. Vocês estão vendo aqui? Sim. Beleza. Vamos lá. Ética, de uma maneira mais clara, é isso aqui, ciências do ethos. Ou seja, o que é o ethos? São os costumes, é o comportamento humano, é o hábito, né? O local onde você está habitando. O que ocorre aqui? Cada povo tem o seu próprio costume, né? Aqui no Brasil nós agimos de uma maneira, na Arábia Saudita vai ser de outra, nos Estados Unidos vai ser de outra. Enfim, são os hábitos que você tem. E a ética vai ser exatamente como que você se comporta em cada uma dessas sociedades. É evidente que a maneira que nós vamos nos comportar aqui no Brasil vai ser diferente do comportamento na Arábia Saudita. São outros costumes, são outros hábitos que eles têm. E nós temos que acabar respeitando eles. Foi o caso de, por exemplo, uma turista americana que foi visitar a Arábia Saudita, foi visitar um local sagrado para os muçulmanos, só que ela foi de short. Evidentemente, ela foi presa. Né? Por quê? Ela quis, como se fosse peitar um hábito que é deles, você pode não concordar, mas, na verdade, você tem que respeitar porque é um local que eles apresentam que aquilo ali seria um local sagrado. Então, ou seja, para eles, mulheres têm toda aquela condição, não pode mostrar todo o rosto, né, tem que cobrir, em alguns lugares é o corpo inteiro. Então, ou seja, não adianta você não querer, é a maneira que você vai se comportar ali, é o costume que eles vão trazer do povo deles, assim como o nosso. Tem costumes aqui que a gente naturaliza e tem outros que a gente olha com um certo desprezo, embora a gente tenha uma condição mais tranquila com relação a isso. Mas, por exemplo, a gente sabe que o topless, por exemplo, nas praias aqui no Brasil, não chega a ser uma coisa proibida. Dependendo do ponto de vista, pode até ser encarado como atentado ao pudor. Mas isso não é algo comum nas praias. Mas no carnaval a gente relativiza isso. Né? É normal você ver pessoas seminuas andando no meio da rua. É como se fosse um salvo-conduto. Né? O período do carnaval seria um salvo-conduto que você pode fazer o que você bem entender. Né? Então, ou seja, a ética, então, ela vai ser justamente nessa questão de estudar o comportamento dos indivíduos perante esses apelos morais que a sociedade que ele vive. Então, ou seja, se aquela sociedade ela tem uma moralidade, ela tem um apelo moral, a gente vai estudar exatamente como que você vai se comportar perante ela. E aí cai exatamente isso aqui, porque é difícil você delimitar esse campo de atuação da ética. Por quê? Ela pode se manifestar de várias formas, conforme a cultura que ela apresenta, conforme o costume que ela tem, o hábito que ela apresenta. E a maneira que nós temos, às vezes, muitas vezes, que a gente se comporta no espaço público é diferente do espaço privado. Então, o que vai acontecer aqui?
né? O que vai acontecer aqui? O que a gente vai ter? Aí, chegou alguém. Aí que eu tô meio travado aqui, eu tô conseguindo sair da... Eu tô conseguindo sair ela inteira. Estava aqui. Aí, gente. Tô dando ESC aqui, ele não sabe. Vai até o final da apresentação. Pois é, nem isso ele tá andando. Deixa eu ver se agora ele vai. Boa tarde, Saio. Problemas técnicos aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele estava completamente travado, ele não estava me deixando nem ir para frente na apresentação, nem nada. Eu vou deixar então a barra aqui para evitar problemas. Vou fechar aqui o PowerPoint. Vocês estão conseguindo ver? Aham. Deixa eu arrumar aqui, porque não sei o que houve, então é pelo menos uma maneira de então. Vamos lá. Então, ou seja, para delimitar esse campo da ética, a gente vai ter que ver como é que você se comporta espaço público e espaço privado. Tem uma obra aqui do Sérgio Marcos de Holanda, que ele fala Raízes do Brasil, que ele fala exatamente como é que ele entende como é que é o brasileiro. Ele fala que o brasileiro ele acaba confundindo o espaço público e o espaço privado. Então, a maneira que ele se comporta no espaço privado, ele também se comporta no espaço público. Então, aquela coisa da gente, assim, conhece alguém, já troca beijo no rosto, já é uma coisa mais amistosa, vira amigo, né? Aquela coisa que a gente brinca, que, principalmente aqui no Rio, que o sujeito vai no bar, já se torna amigo do garçom, chama o garçom pelo nome, né? Enfim, bota apelido. Então, seria uma coisa nesse sentido, né, do brasileiro. Então, ou seja, a questão toda aqui é exatamente como que você vai se comportar ali. E a gente entender que, se a gente for para um outro local, uma outra cultura, a gente tem que dançar conforme a música. Né? Ou seja, essa ética ou filosofia moral, podemos chamar assim, é a área do conhecimento que tem como objeto as ações humanas e os seus princípios que orientam. Ou seja, o que é aquela sociedade, o que movimenta aquela sociedade para a gente entender por que ela se comporta daquela forma. O que julga naquela sociedade você dizer que aquilo ali é algo positivo ou algo negativo. Né? Que aquilo ali seria aceito num lugar, mas numa outra sociedade aquilo ali seria completamente condenável. Né? Então, ou seja, tudo aquilo ali é baseado em valores daquela sociedade. Então, a gente interpretar o que é certo e errado, aquilo ali vai variando conforme o local onde a gente está. Né? E mesmo dentro do mesmo país, até você pode apresentar comportamentos diferenciados.
Costuma-se dizer que nos locais de praia, né, nas cidades de praia, pelo menos aqui no Brasil, você tem um comportamento que nos locais do interior vai ser outro. A maneira de se vestir, a maneira mais despojada de falar com as pessoas, né? Até mesmo se você for viajar. Se você for para um local de praia, né, você vai ter um café da manhã muito mais, vai ser um café da manhã diferente de um café da manhã no interior, no local de frio. No local de frio, o café da manhã no hotel, ele vai ser muito mais substância, né, para você poder resistir mais àquele frio. Então, ou seja, são comportamentos que você vai tendo. Então, ou seja, é na ética que a gente vai estudar esses valores, para entender o que é certo, o que é errado, como que você encara esse certo e errado, né? Será que existe esse certo e errado? Para uma determinada sociedade vai existir, para outra não, vai ser algo diferente. E aí, que a gente esbarra na seguinte questão: a diferença entre moral e ética. Basicamente, elas são parecidas, elas têm a mesma ideia. Então, quando você fala assim que o sujeito é antiético, o sujeito é um imoral, basicamente eles estão falando da mesma coisa. Mas podemos diferenciar no seguinte ponto: a ética é relacionada a princípios e a moral à prática. Ou seja, a ética seria uma condição mais individual de como você agir, e a moral seria uma coisa mais coletiva. Ou seja, aquilo que está presente dentro de uma sociedade é uma conduta moral, como você vai seguir, que vem aqui do latim mores, que significa costume. Então, a moral que a gente apresenta aqui no Brasil é uma conduta, é um costume que nós temos aqui. Então, ou seja, uma norma de conduta que você vai guiar. Então, se você coloca aqui uma norma de conduta que você tem de relacionamento, que é errado você trair, toda vez que você tiver uma traição, ele vai ser condenado pela sociedade. Então, ou seja, se você tem um relacionamento que você trai a sua esposa, trai o seu marido, você vai encarar os olhares inquisidores das pessoas. As pessoas vão ver aquilo ali como, você está fazendo isso aí, é sacanagem que você está cometendo. Né? Em outros povos, poligamia é visto como algo positivo. Né? Então, ou seja, esse equilíbrio que você tem do anseio do individual e o interesse da sociedade. Então, quando você tem uma conduta num relacionamento, então, que você diz que na sua sociedade não é permitido trair, é visto como algo ruim, né, você acaba sendo condenado quando você comete um fato desse. Né? E só que a questão toda de imoral não quer dizer que é uma coisa completamente ilegal. Uma pessoa que trai a esposa, trai o marido, dependendo da maneira que for, você não vai responder criminalmente por isso. Simplesmente o que pode acontecer com você vai ser um rompimento no relacionamento. Né? Agora, se você se casa com a outra pessoa, você mantém 2 casamentos, aí é ilegal. Né? Então, ou seja, a orientação dos nossos atos vai ser de acordo com os valores que a sociedade vai colocando. E a gente sofre com julgamentos por isso, com coisas que nós podemos acreditar que que podem ser a nossa realidade. Né? Então, o que acontece? Então, a moral ela é o que vai guiar, ela é a nossa prática, né? A nossa prática cotidiana. Então, como eu falei, trair alguém, né? A maneira que a gente se porta, a maneira de se vestir em público, que as pessoas podem te olhar torto. Durante muito tempo, a tatuagem era considerada, dentro da sociedade aqui no Brasil, como algo de vagabundo. Era proibido você ter uma tatuagem, por exemplo, para ser policial, porque era visto como algo de alguém que não trabalha, alguém que não está nem aí. Né? Então, ou seja, durante muito tempo foi colocado que policial não poderia ter tatuagem. Hoje em dia, é a coisa mais comum do mundo. Né? Você tem uma geração que todo mundo, e a maioria das pessoas, assim, uma boa parte das pessoas usa alguma tatuagem. Pode ser a menor, pode ser uma tatuagem grande, ocupando as costas inteiras, o peito, enfim, fechando o braço, mas a questão é, você já tem alguma normalidade com relação à tatuagem. Mas há pouco tempo atrás era visto como algo nefasto. Né? Se a gente for pegar pessoas até mais velhas, ainda tem um posicionamento ainda de ver a tatuagem como algo nocivo. Você não é gado para ser marcado, que isso aí não é uma coisa de gente decente. E para as pessoas mais novas já é visto como algo mais natural.
E é um fenômeno que vai acontecer daqui a algumas décadas, que a gente vai ter uma geração de idosos tatuados, né? Que vai ser algo curioso para se observar. Porque da maneira que está, boa parte das pessoas já tem uma tatuagem, né? Então, ou seja, isso vai ser um fenômeno que vai acontecer daqui a algumas décadas, que a gente vai observar. Então, ou seja, o sentido da tatuagem mudou. O sentido da tatuagem, mais você pertencer a um grupo, é um significado que você está colocando, não é só a tatuagem por tatuar, né? Você vai colocar porque aquilo ali te chama atenção. Seja você tatuar o nome da sua mãe, seja você tatuar o rosto do seu filho ou da sua filha, seja você botar um caractere em japonês, né? Seja você colocar um coração, um personagem de desenho animado, enfim, aquilo ali vai trazer um símbolo para você. Se você acha que você tem que tatuar o seu rosto, se você acha que você tem que tatuar suas costas com um dragão, do pescoço até o cóccix, enfim, é o de cada um. É o que cada um vai trazer e aquilo ali vai representar aquele símbolo. Mas percebo que como aquilo ali foi modificando, né? Já a ética, ela tem esse valor próximo da moral, mas o que diferencia ela é a maneira, é o princípio que você pode usar para ser bem quisto pela sociedade. Mas, na verdade, você pode você pode tomar uma atitude que aquilo ali pode ser visto como algo ruim, né? Se a gente for pegar, acho que eu cheguei já até a comentar com vocês esse exemplo, que aconteceu, por exemplo, na Barra, um assalto a um ônibus, em que o criminoso foi baleado, né, recebeu, não sei se foi uma bala na barriga, enfim, ele foi baleado durante o assalto, por um policial que estava dentro do ônibus. Mas você tinha uma médica também dentro do ônibus, e a médica foi e atendeu ele. E todos os outros passageiros falaram assim, deixa morrer, porque ele queria tirar a nossa vida, ele queria roubar a gente, ele fez a sua escolha. E a médica falou, não vou porque eu fiz um juramento. Eu fiz um juramento que eu vou defender a vida de quem quer que seja. Se eu estou vendo uma pessoa precisando de ajuda, eu vou ter que atendê-lo, né? Então, ou seja, se ela quisesse ter uma conduta que ia ficar bem com a sociedade, né, de uma maneira geral, ou pelo menos para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, ela poderia chegar assim, cara, morre, não vou fazer nada, entendeu? Que ela, naquele momento, para aquelas pessoas ali, ela não ia ser condenada. Mas de uma maneira maior, mais ampla, pela ética, que a ética é muito voltada para a questão da profissão, ela vai ser vista como algo ruim, ela vai ferir o princípio ético da profissão dela, que foi ela dizer que eu tenho que amparar quem quer que seja. Não importa quem é, eu vou ter que procurar salvar a vida dessa pessoa, eu vou ter que dar um amparo na saúde dessa pessoa. Então, ou seja, mas para muita gente seria visto como algo permitido, né? Algo que ela poderia ferir esse princípio. Isso era algo que batia muito tempo atrás na Globo, num programa que chamava-se Você Decide, era um programa dos anos 90, antes da internet, de tudo, que é o seguinte, era um programa que, não sei se vocês já ouviram falar desse programa, mas era assim, você apresentava uma temática, e aí eram 4 blocos de programa. Os 3 primeiros era a condução da história. E nisso, você vai conduzindo a história e você vai tendo 2 telefones para votar. Para sim e não. Então, você lançava um dilema para a pessoa, um dilema moral, e o público decidia se você tinha que optar para ele fazer ou não alguma situação. E aí, o último bloco, no 4º bloco, ganhava a maioria. Então, você teve alguns casos, por exemplo, um padre que recebeu um assassino, confesso, né, o cara foi se confessar, isso numa cidade do interior, e ele confessou um assassinato. Pela regra do padre, ele não pode explanar a confissão fica com ele, né? Ele mandou rezar, tal, mandou ele falar seu Pai Nosso, Ave Maria, tal, de vezes necessário. Só que aí o padre descobriu que o assassino, né, a vítima desse assassino, era o irmão dele, o irmão do padre. E aí o dilema foi o seguinte, o que ele faz? Ele denuncia o delegado, que ele descobriu quem era o assassino do irmão dele, ou ele simplesmente fica para si, né, fica para ele mesmo, né, aquilo que ele vai salvaguardar a ética da profissão dele.
jogou para o público, né, para a audiência. A audiência optou que ele deveria, sim, contar para o delegado, porque, na ótica do público, ele poderia ser antiético, mas ele seria uma condição moral que a sociedade espera que aquele sujeito seja punido, que ele cometeu um crime. Então, ele permite que você seja antiético, mas você tenha uma conduta moral para aquela sociedade, porque eles entendem que você tem que se fazer justiça. Ele matou uma pessoa, então ele tem que conduzir. Só que a gente entra em umas outras questões. Se não fosse o irmão do padre, será que ele ficaria tão abalado com aquela situação? Será que ele seria compelido a entregar o assassino para o delegado? Tem essas questões também, que a ética também cai muito nisso. O quanto que aquilo ali atinge a gente, que talvez se estiver distante, talvez a gente não faça nada. Talvez a gente tenha um outro caminho. Um outro caso que aconteceu no Você Decide. É um caso de um casal em que o marido forçou a mulher a ter relações sexuais com ele. Em outras palavras, estuprou ela, né? E aí o dilema é o seguinte, que por condições matrimoniais ela deveria aceitar, quando o parceiro queria ter sexo, mesmo ela não querendo, ela deveria aceitar. E o dilema foi o seguinte, ela denunciava o marido por estupro ou aceitava, porque aquilo ali é uma condição de matrimônio, não importa se ele queria aquilo ali, então ela deveria ceder. Isso nós estamos falando dos anos 90. Deu que ela deveria denunciar. Né? Ou seja, ele foi preso, né? E aí o casamento evidentemente acabou. Mas isso eram só histórias ou era de verdade? Não, eram histórias. Ah, mas, tá. claro que alguém vê aquilo ali, com certeza se identificava, né? Porque, porque tem gente que ainda tem esse pensamento, né? Se um homem quer, eu sou casada com ele, eu vou ter que ceder, porque é a satisfação do homem, blá, 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 enfim, aquelas coisas que a gente já ouve falar, né? Que mesmo tendo uma desconstrução, ainda está muito presente na cabeça de muita gente, né? Aquela coisa tipo, não, eu tenho que ceder porque eu fiz um voto matrimonial, eu tenho que ceder. Não, seu corpo é seu, e se você não quiser, você não é obrigado a fazer. Entendeu? Você faz com quem você quiser, quando você bem entender, né? Então, o que acontece? Eu estou dizendo esses dois exemplos, que foram os dois exemplos mais polêmicos. Por que foi polêmico? Porque justamente, anos 90, ainda era uma sociedade que ainda não estava, a gente não estava na questão do feminismo, né, que é sempre de montanha-russa, a gente está vivendo um pico para cima, né, do feminismo. Nos anos 90 ainda estava fraco, então um momento de descida, as pessoas não estavam muito se ligando nessa questão da questão do gênero. E a polêmica foi justamente por ter dado que o público queria que não, ela tem que denunciar. Ou seja, o espanto foi que ela denunciou, porque para a maioria das pessoas achou assim, engraçado, pensei que ia dar, que ela ia aceitar a condição. Então, o que eles faziam? Eles gravavam 2 finais. E o final que dava, eu lembro que na época, o video show, ele passava o final que não foi escolhido, para mostrar para o público, olha, se não fosse esse final, ia ser esse aqui. Né? Só para dar uma satisfação assim, para falar assim, seria esse aqui. Né? E aí, outros casos, né, de dilemas, tipo, o sujeito encontrou uma mala de dinheiro, se ele tem que encontrar, ele tem que devolver, mesmo ele passando dificuldade financeira, né, enfim. Mas aquilo ali diz muito a moral que a gente emprega dentro da sociedade. Então, vocês percebam que, para a sociedade, o importante, né, nos 2 casos que aconteceram, é ser feito justiça. O cara cometeu um crime, ele tem que ser punido. Independentemente de toda a circunstância que está acontecendo ali. Cometer um crime, ele tem que ser punido. Então, ou seja, isso diz muito da questão da sociedade. Então, para a sociedade, a moral é você tem que ter uma punição nesse momento. Né? Você cometeu um crime, então você tem que fazer. Aí, gente, de novo, deu um bug aqui que eu tentei passar. Vamos lá. Continua, né? Tá passando, né? Vai ter que apresentar de novo. Não sei o que está vendo aqui hoje, mas... Foi? Foi sim. Beleza. Vamos lá. Continua, então, a diferença da ética e da moral. Então, ou seja, o que ele está mostrando ali
quando você coloca a opinião do público, né, você está querendo mostrar, o público tem essa tendência. Né? E é uma coisa que depois a Globo até passou a fazer isso direto, né? Porque depois começaram a onda de reality shows, a Globo tem esse costume, né, de lançar para o público, jogar para o público. O que vocês querem que aconteça? O que vocês acham disso? Né? Então, é Big Brother, No Limite, enfim, qualquer programa, The Voice, tudo aquilo aí ele joga para o público. Né? Porque é aquela coisa de dizer assim, cara, o que vocês quiserem, a gente vai. Né? A gente vai acatar. O The Voice, por exemplo, eles mudaram até a mecânica do programa originalmente. Por quê? O programa originalmente do The Voice é chegar na final quem quer que seja. Né? Quem quer que seja que estiver na final, você pode ter ali só gente que seja do mesmo participante, né? Do mesmo tutor. Aqui a Globo sempre colocava no sentido de você colocar sempre 4 participantes, sempre os 4 tutores. Ela manipulava de uma maneira para que desse sempre aquilo. Então, seja, mas sempre aqui, para sempre dar escolhido, sempre para agradar o público que é um fã do sujeito que está ajudando as pessoas. Então, o que vai acontecer aqui? Então, quando você coloca o público escolher, você está dizendo qual o pensamento que eles estão empregando naquele momento. Então, ou seja, é interessante a gente perceber o seguinte, que a moral é de fora para dentro do indivíduo e a ética é de dentro para fora, porque numa conduta ética você sabe o certo a fazer, mas você toma uma atitude que vai ferir sua conduta ética, ou seja, no caso vai ferir sua profissão. No caso ali do padre, por exemplo, que ele teve que entregar o que foi falado no confessionário. A profissão dele, isso é proibido. Mas ele, para fazer justiça por uma questão mais moral, ele tomou uma atitude individual de ferir essa conduta ética. Então, ou seja, o resumo está aqui da moral. É um conjunto de regras que determina o comportamento humano em um determinado período histórico, e a ética é a revisão dessas bases morais, uma projeção do que pretende alcançar. Então, ou seja, a ética é mais individual, a moral é coletiva. Então, o exemplo aqui que eu coloquei aqui. Na maior parte da história, a escravidão foi uma prática moralmente justificável. Por quê? Porque entendia-se que ter um escravo é algo normal, é algo legalizado. Né? Você tem um escravo na antiguidade, na Idade Moderna, né? Seja por prisioneiro de guerra, seja por uma questão racial, seja porque ele dava lucro, moralmente ele é justificável. Eu posso ter um escravo, pode ter uma família inteira de escravos que não tem problema nenhum para mim. Porque isso é permitido, isso é legal. Agora, conforme for avançando as questões éticas, aí começa a questionar o costume. Então, se influencia essa questão de dizer um ser humano não pode ter posse de outro ser humano. Isso é errado. Isso eticamente seria condenável. Você tem isso. E aí você começa a mudar a questão da moral também. Hoje nós temos a consciência que a escravidão é um ato abominável. A escravidão é algo que a gente não deve praticar com ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Mas naquela época era permitido, as pessoas aceitavam. Aquilo ali é automaticamente permitido. Eu vou ter que interromper de novo, porque... Vou fazer o seguinte, vou tentar passar por aqui, tá? Isso. Estão vendo aqui? Sim. Sim, então, vou fazer por aqui, porque aí vai ser mais fácil. Ok, vou fazer aqui, tá bom, aqui eu consigo passar. Aqui. Então, ou seja, então a escravidão ela vai mudando. Então, hoje nós temos consciência. Ter um escravo é algo condenável. Naquela época era normal. As pessoas não questionavam aquilo. Era visto como algo normal. Então, ou seja, a moral, ela só não é algo individual quando ela vem de uma cultura. Então, aqui um exemplo que eu dei, poligamia é algo imoral. Né? Nós temos uma herança cultural, moral católica, mas pode ampliar isso aí com uma moral cristã, de uma maneira geral, que condena a poligamia.
mas na África do Sul é permitido. No mundo islâmico é permitido você ter mais de uma esposa, só que ainda assim você tem hierarquias, porque a primeira esposa tem privilégio sobre a segunda, que tem privilégio sobre a terceira, tem privilégio sobre a quarta, é permitido, mas é condenável a mulher ter mais de um marido. Então, ou seja, essa é a herança cultural que a gente vai trazendo justamente para dizer isso, que na poligamia, tudo bem, eu já conheci gente que virou e falou, tenho 2 esposas, né? Aquilo ali eu falei, eu achei errado, né? Mas o sujeito teve, e é claro que aquilo ali é imoral, que a gente conduz assim, cara, não está certo, até porque tinha 2 esposas e uma não sabia da outra, né? E o cara contava aquilo ali até rindo, né? O cara não era nem amigo meu, um taxista que eu costumava pegar para voltar para casa, né? E o cara uma vez ficou assim, rindo, falou assim, pô, cara, eu estava perto do Natal, ele falou assim, pô, cara, esse ano o Natal vai ser mais minguado para mim. Eu falei, por quê? Ele, então, porque eu tenho 2 esposas e uma descobriu a outra, aí uma largou, a que não descobriu continuou comigo. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu rindo assim, é? Aí eu perguntei pra ele, foi ainda boa. Eu falei assim, cara, deixa eu perguntar uma coisa. Eu também trabalhava com um cara que fazia uma coisa parecida, né? Não é que ele tinha 2 esposas, mas ele tinha uma amante, né? E falava aquilo ali abertamente, né? Aí eu perguntei pra ele, cara, deixa eu perguntar uma coisa. Você consegue? Como é que você consegue ter 2 famílias assim? Como é que você consegue disfarçar dessa maneira? Que na minha cabeça eu não consigo entender. Como é que você consegue conciliar essas 2 coisas? Aí ele falou, bom, no caso de ser taxista é mole, né? Eu digo que eu vou para a rua, vou trabalhar. Aí a mulher acredita, eu posso passar a noite toda fora, posso dormir fora, e tá tudo certo, estou trabalhando. Na verdade, ele foi para casa da outra família. Assim, cara, pessoalmente, é uma palavra que eu acho escroto, entendeu? Acho escroto fazer isso, entendeu? Mas é condição individual do sujeito. Arque com as consequências. Ele arcou com a outra quando descobriu, tipo, cara, tá de sacanagem comigo. Só que ele está cometendo um crime. Que pela legislação brasileira você não pode ter 2 famílias, você não pode constituir 2 famílias. A questão não é ser errado, não é o crime não é ter amante, mas você manter 2 pessoas casado, né, ter um relacionamento com 2 pessoas, sendo casado com as 2, isso é ilegal. Poligamia é algo só não imoral, como é crime também. É algo que é condenado pela sociedade e é também crime. Você não pode ter isso. Você pode responder criminalmente. Por isso que a ideia que a moral ela estabelece limites e determina o que é correto ou não para cada sociedade e cada indivíduo decide seguir ou não essa moral. E é por isso que a ética é uma questão de escolha. Porque você tem uma ética na sua profissão. Você decide se você quer ser ético ou não. O exemplo que eu coloquei aqui é o fair play nos esportes. Vou pegar aqui um lado do futebol. O que é o fair play? Você está com a bola. Seu adversário cai no chão, estribuchando no chão. Né? Ele sofreu, sei lá, torceu o tornozelo, caiu no chão. Você leva vantagem em cima disso. Se o juiz não parar o jogo, você pode conduzir a bola, fazer o gol, que está legal. Ou seja, você tem uma conduta imoral, antiética, mas é legal. Por quê? Porque o juiz não parou o jogo. Isso acontece muitas vezes. O sujeito caiu no campo, né? O adversário pegou a bola e vai conduzindo a bola. Vai conduzindo, fez o gol, o goleiro adversário desesperado, aí o cara está caído. Se o juiz não deu, ele pode conduzir. Ele faz o gol. O gol vale. Né? Por quê? Se o juiz não parar, se o entender do juiz ele acha que o lance tem que seguir, ele faz o gol é legalizado, só que uma conduta imoral, porque ele levou vantagem em cima de um momento de fraqueza do adversário. Né? É a mesma coisa, o goleiro vai sair estabanado, se ela cai de mau jeito, o sujeito chuta pro gol, faz o gol, ele está levando vantagem sobre aquilo. Né? Ele está levando com o gol escancarado e faz o gol. Já teve outros casos, que é o sujeito que cruza na área, o goleiro passando mal, ele parou, pegou a bola com a mão e falou, não vou fazer o gol, porque o sujeito está passando mal aqui. Né? Eu não me lembro onde foi, não sei se foi Inglaterra, que foi o caso do sujeito. O sujeito ia pegar a bola, o goleiro ia pegar a bola, não lembro direito, ele tropeçou, ele torceu o tornozelo, alguma coisa assim, e a bola entrou. E aí o time adversário viu que aquilo ali foi uma fatalidade que aconteceu com ele, o próprio time combinou entre eles fazer assim, olha só, a gente vai parar aqui, deixou o time adversário, no caso do goleiro que se machucou, fazer um gol para empatar o jogo, ficar 1-1 e pronto. Aí a partida seguiu, começa com 1-1.
Né? Eles deixaram eles fazerem porque eles entenderam que foi uma fatalidade. Então, assim, não foi justo. O cara teve um problema ali, um problema sério, e a bola entrou. Não foi um frango, né? Que a bola passa por baixo, o cara foi tentar pegar, a bola bateu no campo e passou por cima dele. Não foi isso. Eles simplesmente eles entenderam que ele teve um problema físico na hora. E aquilo ali seria injusto. Mas o gol valeu. Porque você não vai ferir, o juiz não vai fazer nada, porque a fatalidade não está prevista na regra. Então, fair play é muito isso. Né? No vôlei, você não pode ter contato físico no vôlei, né, entre os adversários. Tem uma conduta que se fala no vôlei, que quando você marca o ponto, você virar de costas para o seu adversário para poder comemorar. Por quê? Para você não entender que você está provocando ele. Então, isso seria uma conduta também, uma conduta ética para você seguir, né? Só que caso que aconteceu, principalmente quando era jogos entre Brasil e Cuba, no vôlei feminino, que uma provocava a outra. E as cubanas provocavam de uma maneira, assim, enfática, assim, de gritar, de ficar falando gracinha. Né? Primeira coisa, o sujeito vai cobrar um pênalti. Aí vai lá o goleiro e começa a falar assim, eu vou pegar, eu sei que você bate para a esquerda, eu sei que você bate para a esquerda, eu sei que você bate para a esquerda, começa a gritar lá, começa a pular, é permitido pela regra de fazer isso. Ele pode se comunicar. Cabe ao cara que vai bater ter uma coisa mais fria de eu vou bater e vou fazer o gol nesse sujeito que está me provocando. Mas ele não é condenado pelo juiz, pelo árbitro. Né? A menos se ele fizer alguma coisa tipo cavar um buraco, ficar tirando a bola do local onde tem que bater. Mas é uma coisa que o fair play acaba sendo isso. É uma conduta que você pode levar de uma maneira moral, mas não é ilegal. Mesma coisa que agora você está tendo, aqui acompanha futebol, né, está tendo o VAR, né, que é para você acompanhar pelo vídeo jogadas que são polêmicas, né, que o árbitro pode revisar uma expulsão, revisar um gol, enfim, um impedimento, e muitas vezes acontece, você pode ganhar um título com uma jogada ilegal, e você comemorar aquilo. Aquilo é uma conduta imoral, mas é legal. Você sabe que no fundo aquele pênalti não existe, você sabe que no fundo estava impedido, você sabe que no fundo foi um erro do juiz, mas você comemora mesmo assim. Né? Um título, uma vitória, enfim. Principalmente se for contra o seu maior adversário, então você comemora mesmo, tipo, você joga pro alto. Agora, se você tiver uma conduta moral, você vai pensar assim, cara, não foi legal, eu ganhei erradamente. Né? Não foi a melhor maneira de se conduzir. Então, ou seja, esses valores, eles vão ser o que seria que se chama de bússola moral, ou seja, a que orienta a gente. Né? A gente pode gerar sentimentos positivos, como admiração, felicidade, orgulho, e negativos, que é a culpa, é a vergonha, é a tristeza que a gente vive. Então, ou seja, a moral vai conduzindo a gente para esses sentimentos, para bem ou para mal. Né? Então, ou seja, todos nós, como seres humanos, somos dotados de um senso moral, só que para uns pode ser mais aflorado do que para outros. Né? Para a gente pode pode construir um valor moral, que para o outro pode ser uma bobeira, pode ser uma besteira. Por isso que é baseado na experiência que a gente vai tendo na vida. Né? Essas questões, como que a gente foi criado pelos nossos pais, ou quem nos criou, né? As experiências que a gente vai tendo, e a gente vai tendo uma condução. Vai ter gente que vai achar que não tem nada demais, como falei. Vai ter gente que vai ter assim, vai trair a torto e a direito e vai achar assim, o que tem? É só uma vez, não acontece nada, não estou mantendo um relacionamento. Vai ter gente que vai usar essa ótica. De achar que, viajei, ninguém está vendo, ninguém vai descobrir mesmo, vai lá e trai a esposa. O cara vai achar que, tá tudo bem. E outros vão falar, não está certo fazer isso. Então, ou seja, a moral vai sendo conduzida. Embora ele saiba que é errado, ele vai ter uma condução para aquilo. Né? E aí ele vai ter que arcar com a consciência dele. Se vai doer ou não. Tem gente que a consciência não dói. Né? Fábio. Fala. Tem como eu ter uma atitude moral e ética ao mesmo tempo? Tem. Se você pensar assim, o caso que eu falei da médica, né? Aquelas pessoas no ônibus, a conduta que ela estava tendo não era moral. Tá? Mas, para a sociedade, para a lei de uma maneira geral, ela estava tendo uma conduta moral também. Por que ela estava tendo uma conduta moral? Porque se coloca que
uma pessoa que está precisando de ajuda de saúde, ela tem que ser amparada, na Constituição isso permite, porque está dizendo lá que tem direito à vida, não existe pena de morte no Brasil. Né? Então, se não existe essa pena de morte, então a moral que está sendo conduzida seria ela ir lá atender aquela pessoa, independentemente se ela é um criminoso, ela é uma criminosa ou não. Então, ou seja, ela está tendo uma conduta moral e ética ao mesmo tempo. Tá? Ela está tendo... Mas ela não está sendo moral para X pessoas, né? Isso, para X pessoas. Uhum. Mas outras pessoas vão aplaudir o que ela está fazendo. Né? Vão dizer, tá certo o que você está fazendo, entendeu? Então é relativo, né? É relativo. A moral é relativa para nós. Né? A ética, ela tem uma conduta certinha. Então, na ética da medicina diz, você tem que amparar qualquer pessoa que estiver passando por um problema de saúde. Vai caber a você, como indivíduo, ser antiético ou não. Você pode chegar e falar assim, não vou atender ele, não. Ele me fez mal, não vou, entendeu? Não vou conduzir. É por isso que muitas vezes, não é nem exatamente esse caso, mas, por exemplo, vamos supor que um obstetra, tá? Tem a filha está grávida, vai parir a criança. Ele, muitas vezes, o cara pensa assim, eu não vou participar da cirurgia, porque eu não vou participar da cesárea, porque se acontece alguma coisa com a minha filha, eu não vou me perdoar. Eu vou ficar com essa culpa para sempre. E como estou envolvido emocionalmente, talvez eu tenha dificuldade, porque a gente sabe, é uma pessoa que está com nervos à flor da pele, ela não pode operar um bisturi, né, pelo amor de Deus. Ela vai fazer zigue-zague na barriga da pessoa. Né? Então, como você está envolvido emocionalmente com questões desse tipo, né, a pessoa tem que pensar também se realmente eu tenho condições de estar lá, de poder pegar essa cirurgia, porque se acontece qualquer coisa, aquilo ali eu vou ter uma dor na consciência ao cubo. Já teria uma dor na consciência se qualquer paciente morre na sua mão, mas sendo seu filho, sua filha, aquilo ali é ao cubo, porque você vai sentir aquilo ali mais forte. Né? É o mesmo caso. Uma mãe tem um filho que é traficante. Ela sabe, no íntimo dela, ela sabe que ela tem que... o correto seria ela entregar o filho para as autoridades. Mas ela pode chegar e se deixar levar pelas emoções dela, pelo sentimento, e falar, não vou entregar meu filho. Não consigo entregar meu filho. Né? Então, ou seja, ela vai estar ela vai cometer um ato que seria imoral se ela não entregar, né? Que seria algo que não é o correto, e ao mesmo tempo, ela, como mãe, ela também não estaria fazendo o papel certo, que é o quê? Educar um filho. Né? Então, ou seja, aí ela seria exatamente o oposto, ela seria antiética e seria imoral, nesse caso. Então, ela está tomando uma decisão dela, né? Mas ela sabe que para a justiça ela precisa entregar o filho para as autoridades que ele cometeu um erro. Né? E é uma coisa que é curiosa para a gente, que é o seguinte, que para a gente, essa coisa da moral está tão entranhada nessa coisa que a moral é relativa. Vocês podem observar que quando tem casos no caso assim, uma mãe que entrega um filho, um pai que entrega um filho para as autoridades, porque ele cometeu um crime, ou você acha uma grande quantidade de dinheiro e devolve, isso gera notícia. Isso gera notícia, como algo que, olha o que ele fez. Agora, se ele fizesse algo natural, né, se tipo a mãe protege o filho, não entrega eles às autoridades, ou você fica com dinheiro só para si, aquilo ali não gera notícia, aquilo ali simplesmente aquilo ali é abstraído. Gera notícia por quê? Porque causa o espanto que para nós, por exemplo, aqui no Brasil, a gente se espanta porque, nossa, ela conseguiu ter uma atitude de coragem. Na verdade, ela está fazendo o que se espera, né? Uma conduta uma conduta ética, uma conduta moral. Mas a gente se espanta porque nós estamos acostumados de que a pessoa vai querer levar vantagem. No caso, uma vantagem emocional, né, nesse caso. Não vou entregar meu filho. Meu filho é criminoso, mas não tem jeito. Ele consegue reverter isso de outra maneira. Enfim, são esses casos. Né? Que aí a gente gera uma outra questão, que é isso aqui, o juízo de valor. É você atribuir valor às ações. Né? Então, juízos, de fato, são meras definições acerca da realidade. Então, por exemplo, você afirmar que a casa é verde, ou que está fazendo sol, é um juízo de fato. Hoje, por exemplo, eu posso olhar lá para fora e falar assim, está fazendo sol. Todo mundo vai olhar e falar assim, está fazendo sol. Então, a casa é verde. De fato, isso aí não nada.
Isso aí é comum. Agora, se você fala um dia de sol mais agradável, ou que aquela casa é linda, aí você está botando um valor. Ou, ao contrário, aquela casa é feia, ou o calor está insuportável, aí você está colocando um juízo de valor. Porque a outra pessoa pode virar e falar para você assim, fala, não, o calor não é insuportável, o insuportável é frio. Então, ou seja, é a capacidade que nós temos de julgar uma coisa positiva ou negativa, como algo que é desejável ou indesejável. Então, ou seja, o juízo de fato é esse. É algo que é óbvio. Você olha para lá, pô, a casa é pintada de verde. Pô, a casa é verde. Ah, é algo que não... é algo que é o dia de sol. Ah, o dia está ensolarado. Sim, é uma constatação. Você não vai olhar para cima e falar assim, não, tá cheio de nuvens. Não, você está vendo exatamente aquilo. Então, o juízo de valor é quando você coloca um valor sobre aquilo. Ah, dia de sol é insuportável. Uma casa verde, uma casa feia. Aí você já coloca um valor ali. É a mesma coisa a questão da moral. Você decide exatamente o que é moral e o que é imoral. Tá? Então, ou seja, ela vai construir a moralidade, vai definir o princípio ético que vai guiar essa sociedade. Então, por isso que as sociedades vão variando os seus princípios. Então, a ética que vai ser criada vai ter influência sobre esse surgimento de novos valores morais. Como eu falei da questão da escravidão. Né? A escravidão moralmente era permitida. Conforme a ética foi crescendo, você dizendo que, cara, é errado você ter um sujeito, né? Você ter posse sobre o outro ser humano, aí muda e passa a ser algo condenável. Né? Então, as leis vão passar a ser assim. Né? As leis passam a ser dessa maneira. Até bem pouco tempo atrás, era permitido aos homens matar em defesa da honra. Se a mulher traiu, era permitido a ele matar o amante, ou até a própria esposa para defesa da honra dele. A reforma do Código Civil brasileiro, que é uma coisa recente, de 2003, que você suprimiu isso. Ou seja, em teoria, o sujeito poderia matar o amante, poderia matar a esposa, está tudo certo, ele está defendendo a honra. Assim como determinadas leis que ainda existem, por exemplo, dentro da igreja, que é permitido um homem cancelar o casamento se descobrir que a esposa não era virgem e ela disse para ele que era virgem. Dentro de uma sociedade machista que nós estamos, isso ainda é válido. Porque ele pode dizer assim, que, não, ela me enganou dizendo que era virgem e eu descobri que ela não é virgem. E aí, ou seja, ele vai e pode cancelar o casamento por conta disso, do engano. Né? Porque a mulher não consegue descobrir como que o homem é virgem. Né? Ele pode dizer isso e, na verdade, está mentindo. Então, ou seja, são esses exemplos assim, de leis que estão sendo criadas e a conduta moral que vai ter na sociedade, conforme ela vai modificando, que também as leis também vão modificando. Então, a escravidão passa a ser condenável, o adultério passa a ser algo condenável, não interessa, se você matar alguém, você vai ser condenado civilmente, né, criminalmente, porque você matou alguém. Né? E aí vem aqui um quadrinho, né, uma coisa mais definida, assim. Ética, reflexão filosófica acerca dos princípios motores das ações humanas, entre certo e errado, justo e injusto, bem e mal. A moral é um código de conduta de normas que orientam as ações dos indivíduos em determinado contexto, ou seja, ele pode modificar com o tempo. A ética é mais uma coisa mais certinha, ou é certo ou é errado, é justo ou injusto, é bem e mal. O caráter da ética ela é universal, por isso que as profissões têm esse caráter, né? Quando você fere uma comissão de ética, em política, uma comissão de ética, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, entre psicólogos, entre padres, enfim, é um caráter mais universal. A moral é particular, porque varia de sociedade para sociedade, dentro da sua sociedade também pode ser pessoal. Você pode achar que você tem a sua moral e o outro tem a dele. A fundamentação é fundamentos na teoria, ou seja, são princípios, a ética, e a moral são os costumes, os hábitos que você vai tendo. Um exemplo é a deontologia, já vou falar disso, e a bioética, já vou falar disso, e a moral cristã, moral grega, enfim, a moral que vai sendo conduzida, moral islâmica, né, é a moral que vai sendo conduzida, são os costumes. Então, rapidamente aqui, os principais nomes que abordam a ética. O Aristóteles, que a gente já falou, que ele vai escrever sobre uma compreensão entre virtude e finalidade da vida, né, que é a felicidade. Então, ou seja, ele entende que a ética pode ser ensinada e exercitada. Você colocar assim, que para um indivíduo, falar assim, não, essa é a conduta que você tem que seguir. Você vai construir um caminho para conduzir um bem maior, identificar a felicidade.
Então, ou seja, essa felicidade que ele entende é o objetivo final de todo ser humano. O ser humano ele vai ser guiado pela felicidade. Se a gente for pensar, é uma verdade, né? Todo mundo aqui quer ser feliz. Só que alguns não têm felicidade com um objeto, outro por ter saúde, outro por constituir família, enfim, a felicidade é variável. Né? Você pode ser feliz com objetos, com riqueza, você pode ser feliz por ter saúde, por ter família. Né? Então, ou seja, mas para isso, você tem que ser pautado na prudência, ou seja, você tem que ter um cuidado, você tem que ser prudente nas suas escolhas. Se você não for prudente nas suas escolhas, você pode se dar mal. Então, ou seja, o bem é felicidade, que é da vida humana, e a felicidade não deve ser compreendida apenas como prazer, ou seja, tem que ter uma vida virtuosa. Então, ou seja, não é somente você ter uma condição social, não é você ter apenas o prazer, você tem que ter uma conduta de virtudes para isso. Então, ou seja, você vai escolher a maneira que você quer ser feliz, ou seja, a felicidade seria uma escolha, seria a maneira que você se comporta, por isso que ele fala da prudência. Então, ou seja, a ideia da virtude, ela está relacionada a esse justo meio, né? Você tem que combater esses vícios por falta e excesso. Então, aqui um exemplo que eu coloquei aqui. Virtude da coragem é a mediana entre covardia, que é o vício pela falta da coragem, e a temeridade, que é o vício por excesso. Então, ou seja, para você ter a coragem, você tem que ter a covardia, você tem que superar a covardia, e você também tem que ter o excesso. Né? Por quê? Muita coragem, você também pode se dar mal. Você fica uma pessoa tão destemida, que, cara, você vai pular de um prédio para o outro e vai cair, você pode cair. Né? Então, ou seja, às vezes o medo traz uma certa prudência para a gente. Né? Não é o medo, o pavor, né? Naquela coisa que paralisa a gente, mas sim o medo que vai fazer a gente pensar, cara, eu não posso fazer isso aqui que eu posso me dar mal. Né? Assim como o orgulho, que é relativo à honra, é o junto meio entre humildade, a falta e o excesso, né? A vaidade. Ou seja, você tem um equilíbrio, não ser tão humilde, né? Ter tanta humildade, tipo, não, que isso, não faço isso, quase se vitimizando, e ter uma vaidade do tipo, cara, eu sou o máximo. Né? Então, ou seja, o orgulho é o meio termo, é a honra. Tipo, você tem orgulho no que você fez, mas você não se acha superior a ninguém por conta disso. Você tem orgulho das conquistas que você teve na sua vida. Outro nome, Maquiavel, que a ética para ele é a ética do Estado. A gente já viu aqui. Né? É a partir de uma lógica própria. Então, ou seja, a virtude moral é a virtude política. O que seria isso? Superar essa moral cristã de que você tem que ser bonzinho sempre, né? Porque você vai ter uma compensação quando morrer, e fazer o que deve ser feito. Então, aquela famosa frase, entre ser amado e ser temido, é melhor ser temido do que ser amado, porque ser amado você pode ser traído, que é bonzinho demais, e ser temido, as pessoas vão te respeitar porque vão ter medo de você. Então, ou seja, a ética por Maquiavel já é diferente da ética por Aristóteles. Aristóteles diz que você tem que ter uma vida regrada, né? Ter uma vida equilibrada. Maquiavel já diz, cara, se você tiver que superar, né? O famoso fim justifica os meios, né? Não é exatamente essa frase, mas é como se ele dissesse isso. Tipo, não interessa o fim. Se o fim é um bem, então não tá certo você passar por cima de qualquer coisa para alcançar isso. E o último nome é o Kant. O Kant vai elaborar um modelo ético, né, que vai ser um fundamento primordial para entender. A gente vai ver o Kant melhor, mas ele vai entender o seguinte, o que ele vai elaborar aqui? Que você é responsável por governar sua vontade, orientar suas ações, mas você não deve ferir a ideia de liberdade e autonomia dos seres humanos. O que acontece? Ele vai criar o que ele vai chamar de imperativo categórico, que seria essa maneira de agir de forma racional para guiar as ações humanas através de uma ordem. Numa frase que ele coloca, age de tal maneira que a máxima de sua ação possa ser tomada como máximo universal. Ou seja, age de uma maneira, uma conduta ética, de uma maneira tão forte essa ação que possa ser tomada de uma maneira universal. Ou seja, você conseguir aproximar a atitude que você vai tomar individualmente para a tomada geral, para a tomada universal. Porque aí você vai estar mais próximo disso, você vai encurtar essa distância. Então, ou seja, esse imperativo é a lei moral interior do indivíduo. Né? Ele não possui ligação com causas sobrenaturais. É o que você acha.
Não é tipo, eu tenho uma crença que, se eu for mal, se eu for uma pessoa ruim, eu vou para o inferno quando morrer. Eu estou falando, não é para pensar nisso. É para pensar o que você entende como uma conduta ética, uma conduta moral para você agir. Então, vão ser 3 formulações que ele vai criar disso. A primeira, age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida, por tua vontade, lei universal da natureza. Ou seja, aí deve ter princípio como o poder da sua ideia pode se tornar uma lei da natureza, ou seja, uma lei universal, necessária, que todos vão cumprir, que não tem alternativa. É uma lei da própria natureza, você não tem como fazer isso, que é como a lei da gravidade. Não adianta você querer, você não vai voar, você não vai flutuar, porque a lei da gravidade vai te puxar para baixo. Insuperável. Então, ou seja, a razão humana é capaz de julgar independentemente de determinações externas. Ou seja, sua ação é correta para todos. Segundo princípio, age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Ou seja, todas as ações devem estar subordinadas em respeito à humanidade. Isso aí ele contradiz o Maquiavel. Se alguém vai se ferir por conta disso, então você não deve fazer. Você deve fazer que seja um respeito à humanidade. Então, ou seja, a pessoa do agente é a humanidade. É a que pratica a ação. As pessoas que sofrem ação direta ou indiretamente. Então, respeitar a si é respeitar o outro. Uma forma de respeito à humanidade. Então, ou seja, a humanidade é o fim das ações, nunca o meio. Então, ou seja, você não deve passar por cima de qualquer coisa para chegar a um fim. Não deve. Não deve. Fábio, você pode só repetir o primeiro, que eu não entendi muito bem? Tá. Agir de uma maneira é o seguinte, você deve agir de uma forma na conduta ética, de uma maneira que ele possa se tornar algo universal. Então, ou seja, você deve agir conforme os seus princípios, mas tentar fazer que ele fique mais próximo possível dessa condição da lei da natureza, que é uma lei que serve para todos. Você vai tentar empregar isso. Como se fosse você chegar de tal modo que ela vai chegar a ser uma lei que vai servir para todo mundo. Sabe aquela coisa? Como se fosse aquela questão de trabalho de formiga. Quando todo mundo fala assim, principalmente pai e mãe fala isso, né? Faz a tua parte, você não é todo mundo. Né? Não é aquela coisa, mas fulano faz, você não é todo mundo. Então faz a sua parte. Mas aquela parte que você faz aqui, o outro faz, de uma maneira que aquilo ali entenda-se que aquilo ali vai adquirir um caráter universal. Vai servir para todo mundo. Alguém dá o primeiro passo para modificar. Né? Entendi. Entendeu? É como se fosse o que a gente já falou aqui. Tatuagem é considerada coisa de vagabundo, hoje é algo mais natural. Alguém deu o primeiro passo para aquilo, para começar a aceitar. Né? As mulheres grávidas não poderiam ir para a praia com a barriga desnuda, tinha que ter uma cortininha no biquíni para tampar a barriga. Hoje em dia isso não existe, porque consideravam que aquilo ali era imoral. E a pessoa vai. Outro exemplo que a gente pode botar aqui, questão moral, amamentação em público. Tem gente que olha aquilo ali e vai ver assim, nossa, que ato obsceno. A mulher está botando o peito para fora e está amamentando uma criança. E outros vão falar, cara, ela está cometendo um gesto de amor. Ela tem que cobrir para poder impor o respeito. Não sei se você já viu, tem até uma piada que fala assim, falaram para eu me cobrir quando eu amamentasse meu filho em público. Pois bem, fiz isso. Ela cobriu a cabeça e deixou o peito de fora com o filho amamentando. Né? Então, ou seja, são essas questões ali que vocês veem que a moral para um não é a mesma moral para o outro. O cara vai falar assim, não, ela está cometendo um atentado ao pudor, e o outro vai falar, cara, isso é um gesto de amor. Né? Eu acho que é um gesto de amor. Mas o outro vai achar que aquilo ali é uma conduta imoral. Por isso que foram criados nos shoppings aquele espaço família. Para as mulheres ficarem mais reservadas, porque tem mulher que se sente atingida. Porque não é só uma questão que o outro acha que é imoral, tem outro que está tendo outros pensamentos só por conta daquele gesto. E a mulher se sente constrangida em fazer aquilo. Porque não sabe o que está passando na cabeça do homem que está olhando aquilo. Está se sentindo constrangida por conta disso. Né? Tanto que quando eu estou com a minha esposa, com a minha filha, e ela vai amamentar a minha filha, né? Se tiver uma outra mãe amamentando, eu saio. Porque eu não sei se ela vai se sentir constrangida com aquilo. Entendeu? Se só tiver minha esposa, ok. Mas se tiver mais uma mãe ali amamentando, eu saio. Porque é aquela coisa do tipo, eu não sei o que ela pode pensar. Entendeu? Eu não acho nada demais. Mas ela pode se sentir constrangida por conta daquilo. Né? De alguém estar olhando.
ela com uma parte do corpo de fora, né? No caso o seio. E aí seria isso. Então seria esse trabalho de formiga. A segunda seria essa coisa de não ferir a humanidade, ter um respeito pelo outro, né? A conduta ética tem que ser um respeito pelo outro. E a terceira, age como se a máxima de atuação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Ou seja, é parecida com a primeira, essa aqui. Ela dá conta da racionalidade humana, ou seja, a capacidade de julgar e agir determinado por um fim. Ou seja, você acredita que aquilo ali pode ser uma causa justa. Cara, se você acredita de fato que aquela causa é justa, você vai agir conforme o seu pensamento. Mas você deve servir como se aquilo ali fosse a lei universal. Se você pensar assim, cara, eu acredito que o que eu estou fazendo aqui é o correto. Então você vai agir. Você não vai agir porque é algo que vão pensar de mim. Não, você vai agir por conta disso. Se você está tendo o princípio que não está ferindo ninguém, se você está tendo o princípio que você está agindo, que você realmente acredita naquilo, vai fundo. É isso que o Kant está falando. Uma conduta ética, esse imperativo que ele fala, é exatamente isso. Então, ou seja, a sua ação servir de base para a lei para todas as pessoas. Ou seja, o terceiro ele vai compilar a primeira e a segunda ali. É o respeito, mas agir também com uma forma universal. Então, ou seja, a questão de mentira, por exemplo, esbarra nisso. Olha aqui um exemplo. Um assassino bate a porta da casa onde a vítima se esconde. E aí pergunta para quem atende a porta se a vítima está dentro de casa. Bom, se ele mentir, ele está privando o assassino do direito à verdade. Mas será que ele pode estar agindo certo também? Porque a verdade deveria ser um dever, porque ele vai entregar a vida de uma pessoa. Então, a questão que abre é a seguinte: se ele mente, ele está agindo de uma maneira imoral. Ele está mentindo. Mentir é feio, mentir você não conduz a verdade, está enganando uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ele também está preservando a vida de outra pessoa. Ele sabe que ele está indo para matar. Então, ele está mentindo para preservar a vida de outra pessoa. Então, percebe que a questão é meio doida. Né? Se ele seguir uma conduta moral absoluta, que eu não devo mentir errado, vai falar assim: fulano está em casa? Tá lá na escada, subiu a escada aqui, tá no quarto dele. Beleza, ele vai lá, mata o sujeito, isso acaba sendo corresponsável, mas você não mentiu. Você teve uma conduta, né, que não mentiria. Isso aí acaba esbarrando no que eu citei ali na questão de deontologia na ética, que surge também, deontologia e o utilitarismo. O que acontece? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Imaginem que vocês são condutores de um trem e o trem perdeu o freio. Perdeu. E ele está desgovernado. Aí, mais à frente, você vai ter uma bifurcação. E você tem a opção de mudar o destino ali. Você pode sair daquele trem, né? Porque naquele momento que você está indo, 5 jovens bêbados estão atravessando os trilhos do trem. Você não vai conseguir parar, eles vão ser atropelados e vão morrer. Mas você tem uma bifurcação antes disso. E você pode, com a manobra da alavanca que está funcionando, você desviar aquele trem para um outro trilho e salvar a vida daqueles 5 jovens. Só que do outro lado do trilho tem um trabalhador, pai de família, que leva o seu sustento para casa, e você desviando, você vai matar o sujeito. E aí eu lanço a pergunta para vocês, e respondam realmente com sinceridade. Vocês deixam o trem fluir e matam as 5, ou desviam e matam uma pessoa? O que vocês fazem? Não é uma questão fácil, não. Tem gente que fala, me joga na fornalha e tá tudo certo, não mato ninguém. Não tem essa alternativa. Vai 5 ou vai 1? Nossa, é muito tenso isso. Tenso, Parece aqueles desafios. Desafio mesmo. Porque assim, não é fácil. Isso aí acontece muito em filme de ação, que é quando você chega no clímax do filme, né, filme de herói, que o sujeito tem que escolher ou salva o amor da vida dele ou salva um ônibus pendurado. Ele tem que saber assim, cara, o que eu vou fazer aqui? Porque ele vai ter uma condição, que aí eu quero saber só o que vocês fariam, só para explicar o porquê que isso aí bate também com a ação nos filmes. Né? Se vocês deixam o trem fluir
mata os 5 jovens, eu desvia e mata uma pessoa apenas, mas era um trabalhador que estava ali, o trabalhador da ferrovia. Acho que uma só, né? Uma só? Por que uma só? Porque 5 é muita coisa. 5 é muita coisa. Beleza. Mais alguém quer dar opinião? Eu mataria uma só também. Uma só também? E aí, mais? Quem foi Nara e falou a Tainá. Isso. Isso. Sara, quer dar opinião? A Sara caiu. Caiu? Ah, tá. É que eu tô com a tela aqui, eu não vi. Tá bom. Beleza. Vocês estão tendo um pensamento utilitarista. Por quê? Justamente que vocês pensaram, é melhor perder uma vida do que perder 5. Se vocês tivessem uma visão deontológica, vocês pensariam da seguinte maneira: mata 5 por quê? Aqueles 5, por 2 motivos. Aqueles 5 não eram para estar ali. Estão bêbados. Tiveram que arcar com as consequências. O trabalhador que está ali, ele está cumprindo o seu dever. E a segunda coisa é que, se você não fizer nada, a culpa não foi sua que perdeu o freio. Se você desviar, aí sim você matou uma pessoa de fato, porque você desviou o trem. Entendeu como é doido? Nossa, agora eu tô me sentindo um lixo. Não se sinta, porque é complicado mesmo. Então, você poderia pensar assim, cara, deixa fluir, porque não fui eu, o freio não foi, perdeu por minha causa. E 5 não eram para estar lá, eles não tem que arcar com as consequências dele que foi ruim. Entendeu? Eles estavam bêbados, eles deviam estar ali, mas o cara está lá trabalhando. Sabe? É algo complicadíssimo, porque você fica assim, cara, não tem atitude certa. Não tem. Por isso que esses filmes de ação abordam muitas vezes isso. Né? O sujeito está lá, olha aqui, tem o amor da sua vida aqui pendurado, no outro tem um ônibus cheio de crianças. O que você faz? Se ele pensar de uma maneira utilitária, ele vai pensar assim, cara, eu vou salvar as crianças que estão no ônibus. Se você pensar totalmente emocionalmente, pensar assim, não, cara, é o amor da minha vida e, não vou ter outro não, é ela e vou salvar. Claro que os filmes, assim, acabam abordando que ele acaba salvando todo mundo, né? Então, ou seja, tem cenas assim que acontece o impossível, né? Tem um filme do Super-Homem dos anos 70 que ele volta no tempo. Ele usa o poder dele para deslocar o eixo da Terra, para voltar no passado, né? Para ele voltar, ele desloca o eixo para ele salvar a Lois Lane, que tinha morrido porque ele fez uma promessa que ele salvaria primeiro a mãe da garota que salvou a vida dele. Ele fez uma promessa. E lá, a Lois Lane acabou morrendo por isso. Ele volta naquilo ali. Evidentemente, na vida real, você não vai ter essa escolha. Né? Você vai ter que arcar com a consequência. Mas é uma questão muito, muito complicada. Né? Então, ou seja, a ética passa por isso, a moral passa por isso. Por isso que é uma escolha, na ética é uma escolha individual. E aí cai no último item que a gente vai falar aqui, que tem totalmente a ver com vocês, porque a bioética é um ramo da medicina. Né? A ética junta ethos, vida mais ethos, ou seja, que é relativo à ética, ou seja, o estudo entre ciências biológicas, da saúde, da filosofia e do direito. Ou seja, quais as condições necessárias para administrar a vida humana, animal e ambiental. Ou seja, é quando você não chega a um consenso moral sobre temas como fertilização in vitro, aborto, clonagem, eutanásia, transgênicos, células-tronco, criogenia, enfim. A questão da bioética é como você, como profissional de saúde, você se comporta nessas situações. O tema foi criado em 1927 por um alemão, né, com um editorial de uma revista chamada Cosmos, e depois ela vai ganhar uma proporção muito grande com a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Por conta do Holocausto. Porque os nazistas faziam experimentos científicos com os judeus. Né? Coisas grotescas, como as câmeras de gás, como pegar uma injeção, enfiar no olho com corante para ver se mudava de cor. Né? Era coisas assim grotescas. Né? E aí, isso aí foi criado durante a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra, fala assim, não, tem que ter uma conduta ética na condição da medicina, não está certo, vale tudo. Né? Porque a questão toda, ele tira que o foco da ciência, que o foco tal, que a ciência era mais importante que o homem, que o progresso técnico tinha que ser maior do que o homem. Não, começa a ter a ideia do seguinte, o progresso técnico não pode suplantar o homem, ele tem que ser acompanhado com uma consciência. E aí, são vários assuntos que a gente tem, eu vou ter a minha opinião, vocês vão ter de vocês, sobre esses assuntos aqui.
que são abordados pela medicina. Aborto, que é um tema extremamente polêmico. Não sei se vocês acompanharam aqui, acho que foi ontem, que foi descoberto, acho que foi no Espírito Santo, que uma menina de 10 anos foi estuprada e engravidou. Eu vi isso. Pela lei, é permitido que estupro, é permitido você abortar, principalmente se estiver no início. Só que tem vários grupos que estão defendendo que, cara, aconteceu, é errado tirar uma vida, seja qual for. E outros vão dizer, cara, isso aqui ainda não é uma vida constituída. Aborto é uma das causas assim, mais polêmicas se você levantar uma bandeira qualquer, seja pró ou contra, porque você vai receber pedrada de lado que for. Você vai receber pedrada. Eu, uma vez, num grupo no ensino médio, eu fiz essa proposta de eles separar em grupos para dividir, para eles darem a opinião deles, cada grupo, sobre um tema da bioética. E um grupo foi falar de aborto. E foi o que deu umas polêmicas, que assim, o pessoal começa a se exaltar mesmo, né? Assim, começar a se inflamar nesses casos. Isso foi início dos anos 2010, 2011, 2012. Depois eu nunca mais fiz. Né? Fiz mais uma vez, depois eu não fiz mais. Tive mais essa oportunidade. Aí teve um grupo que falou de aborto. Aí eu falava, como o grupo era em 5, eu falei, dá a opinião de vocês, são contrários ou a favor do tema que vocês escolheram. Aí deu 4-1, serem contra o aborto. Aí eu fui perguntar, né, qual a opinião, né, por que deu 4-1. Curiosamente, 4 votos dos homens e a única menina do grupo votou a favor do aborto. Aí eu falei, curioso isso, né? Aí eu perguntei, por que vocês acham que o aborto é errado? Ah, porque você está tirando uma vida, a vida tem que ser preservada, tudo mais. Perguntei para a menina, por que você é a favor do aborto? Porque o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Ou seja, 2 opiniões completamente diferentes. E é realmente isso que realmente pesa, porque o fato que quando a gente fala do aborto, é o corpo da mulher que está aí no jogo. Porque o aborto é extremamente mal feito, pode custar até a vida das pessoas. Por isso que se fala muito que o aborto é mais do que uma questão moral, uma questão jurídica. É uma questão de saúde. Porque a quantidade de gente que aborta de qualquer maneira, gente que pega coisa grotesca de pegar uma agulha de crochê e enfiar para poder matar o feto. Cara, aquilo ali pode perfurar o útero dela. Sim, são coisas assim absurdas, mas a pessoa vai, com questão da pressão da família, de tipo, não vou aguentar, vai ser vergonha, principalmente cidades de interior, por exemplo, que todo mundo se conhece, começa a ter muito esses casos. Né? Então, o aborto é um caso que, assim, vão ter médicos que vão dizer, cara, aborto, e vão ter médicos que vão falar assim, não, encaminha. Então, ou seja, é uma condição complicada. Clonagem é a mesma coisa. Quando teve a ovelha Dolly, em 97, foi uma polêmica, porque todo mundo começou a falar assim, bom, agora já clonou uma ovelha, agora a gente vai clonar um ser humano. E, claro, a polêmica que surge. Porque, você vai criar você vai gerar um ser humano apenas para poder ele ser a cópia de alguém, aí começa a entrar nas questões religiosas. Se clone tem alma, como é que ele é a alma de alguém? Não é aquela questão da ficção científica, né, que você já sai com um clone na mesma idade do sujeito. Não, vai nascer alguém igual a você, só que ele vai ter todo aquele acompanhamento. Só que vai ser a mesma pessoa? Não, porque vai ser criado uma época diferente, com pessoas diferentes. Você vai criar alguém esteticamente igual. A mesma impressão digital, o mesmo rosto, mas ele vai ser diferente. Né? Ele não vai ser um gêmeo seu, ele vai ser diferente. Ele vai ter o mesmo DNA, mas ele vai ser diferente. A eutanásia é outra polêmica. É o direito de você dizer se a pessoa pode morrer ou não. Quando a pessoa já está lá, só o cérebro, só o coração está batendo, já não tem atividade cerebral. Tem muitos médicos que defendem, vai lá e desliga. E outros vão dizer, não, fica, que eu creio no milagre, ou tipo, vai o que Deus quiser, não está certo, que aí eu vou cometer assassinato. Foi o caso que teve uma enfermeira, uma médica, no Paraná, uns anos atrás, que ela foi presa porque ela estava desligando os aparelhos durante a madrugada. Por isso que muita gente desconfia, porque a maioria das vezes quando você tem um parente em estado muito grave, que geralmente ele morre de madrugada. Isso gera muita desconfiança, porque é justamente o horário que está menos gente no CTI, menos gente na UTI, ela pode chegar lá e precisa de mais gente. Na lógica dela, qual foi a coisa que ela justificou essa médica?
que tem gente que está precisando dessa UTI e tem alguém que não vai se recuperar, então deixa ele morrer, né? E a pessoa vai. Né? Entende? Acaba o sofrimento da pessoa, você nem sabe que a pessoa está sofrendo, você sabe o que está passando na mente dela. Enfim, mas são morais diferentes. Transgênico é a mesma coisa, você vai modificar na agricultura, né? Tanto que eu aprendi que, indo ao mercado, falando que se você compra uma fruta que é muito grande, aquilo ali tem alguma coisa errada ali. Porque a fruta é muito grande, ela suscita algo que alguma coisa foi mexida, né? Não é para cravar, mas é muito diferente você pegar uma maçã muito maior do que as outras, por exemplo. Né? E o transgênico tem. No Japão, por exemplo, eles fizeram uma melancia que eles criaram um recipiente quadrado, que a melancia nasceu quadrada. Por que eles fizeram uma melancia quadrada? Que é mais fácil de você guardar, de você acomodar. Você está ferindo a natureza natural daquela fruta. Células tronco, a mesma coisa, você usar aquilo ali para corrigir doenças. Mas tem gente que pensa assim, cara, você está ferindo, então você está criando um ser só para isso. Né? A criogenia, que é a pessoa morreu, você congela. Nesse momento, você tem pelo menos 100 pessoas nos Estados Unidos que estão congeladas, o corpo congelado, ela morreu e o corpo está congelado. O que é a criogenia? Quando tiver um processo que décadas na frente, quando tiver condições de ressuscitar essa pessoa, só que a pessoa morreu. E tem gente que está pagando para ficar com o corpo congelado, aí entra a questão de hidrogênio líquido, ou seja, para você realmente endurecer aquele corpo para ele não envelhecer. É como o Capitão América, né? Tipo, ele ficou com o corpo congelado. Né? Então, ou seja, é um processo ali que também gera polêmica, que o sujeito morreu, você está esperando uma ressurreição, algo que fere todos os princípios religiosos. Ter consentimento informado. O que é consentimento informado? É aquela ata que o paciente dá, que o médico fala, o paciente fala assim, eu não vou operar, doutor, eu sei que eu estou sentindo aqui, mas eu quero ir embora para casa. Você assina um termo de responsabilidade para o médico poder sair, só que isso aí também fere a conduta ética do médico, que é preservar a vida a qualquer custo, mas esbarra na questão individual do sujeito, fala assim, eu não quero, eu vou arcar com as consequências, estou sentindo dor no peito, eu não quero operar, eu não quero botar um stent. Tá bom, opção sua, vai para casa, se acontecer qualquer coisa, você assina o termo, não dando total responsabilidade, você tirando o peso do médico, porque aquilo ali vai ferrar para o médico, evidentemente. O médico vai falar assim, como é que você deixou ele sair? Como é que você permitiu o sujeito ir embora? Né? Então, ou seja, ele pode perder o CRM dele. Então, ou seja, esse consentimento informado também é polêmico. E eu não coloquei aqui, mas é um ponto, por exemplo, que já foi muito polêmico, que é uma condição moral, e hoje em dia é algo completamente a coisa mais normal do mundo, que é a fertilização in vitro, o bebê de proveta. Quando ele foi feito nos anos 70, o primeiro bebê de proveta, cara, foi muita polêmica, as pessoas achando assim, cara, que absurdo que é isso, como é que você vai conceber uma vida sem o ato sexual, né? Como é que você vai fazer inseminação artificial, isso está errado. Hoje em dia, tem gente que a gente convive aí que pode ter sido de inseminação artificial. Isso é a coisa mais natural que tem. Você não critica ninguém que faz por isso. Perceba que ali mudou. Então, pode ser que em algum momento, um desses itens aqui mude. O aborto, que eu acho que é o mais difícil de modificar. Eu acho o mais difícil de ter consenso. Todos os outros, talvez, algum dia, a gente tenha essa compreensão de que, tudo bem, o sujeito está lá, não tem mais jeito, pode matar, pode fazer uma morte assistida. Na Suíça, por exemplo, é permitido ter morte assistida, que é baseado até aquele filme... Ai, meu Deus, esqueci o nome. É um filme até recente. Como Eu Era Antes de Você, que é um sujeito que tinha uma noiva, ele sofre um acidente de moto, ele fica tetraplégico, ele fica perde o movimento do pescoço para baixo. E aí a noiva guarda ele se casa com o melhor amigo dele, enfim. Ele é uma pessoa completamente gostosa da vida, nenhum tratador consegue ficar com ele. Até que surge uma garota que, além de começar a se tratar com ele, se apaixona por ele, como ele é. Né? E ele começa a viver um romance com ela, mesmo ele naquela condição. Só que ele continua optando que ele não quer continuar vivendo assim. E aí o debate que está nesse filme é que ela começa a chamar ele de egoísta.
Porque, cara, eu tô te dando amor, eu conheci você já nesse estado, eu me apaixonei por você assim. E você mesmo assim quer tirar a sua vida, você está sendo egoísta. Porque você não está só tirando, sua vida está fazendo sofrer seus pais, vai estar fazendo me sofrer, está fazendo eu ter um sofrimento. Só que aí, no fim das contas, ele acaba fazendo a opção dele. Então, ou seja, é uma questão complicada, então a bioética passa por isso. Vocês, que vão ser futuras médicas, vocês também vão passar por isso, nessas situações. E aí, realmente, vai ser aquele trato de ponderar, saber lidar quando você vai lidar com vida e morte de uma maneira muito tênue, principalmente dependendo do ramo que você escolher, se for uma coisa de oncologia, vai viver com isso muito constantemente, infelizmente. Né? A pediatria já vai ser uma coisa mais leve, né? Obstetrícia também, mas vão ter casos que pode acontecer isso, né? A maternidade tem um peso mais, né? As maternidades têm um peso mais leve, mas pode acontecer, né? De um bebê nascer natimorto, você tem que dar notícia ali para a mãe, está esperando, e aí é aquela coisa, a gente saber ter trato, e não ser um pedaço de gelo para chegar e anunciar, sua mãe morreu. Você sabia que as condições eram complicadas, né? Coisa assim. Coisa que quando minha sogra morreu, minha esposa recebeu a notícia assim. Tipo, ela estava com câncer e tal, mas ela não tinha condição de óbito. Acontece que no dia que ela faleceu, ela teve água no pulmão. Como ela já estava debilitada, ela acabou forçando o coração dela, acabou sendo forçado, porque o pulmão já não resistia, teve que usar o coração. Como ela estava em estado debilitado, porque estava fazendo quimioterapia, não aguentou, ela morreu em, assim, questão de horas ela morreu, foi uma coisa muito rápida, mas ela não tinha condição de óbito para aquele momento. Tanto que o médico dela se espantou quando ela morreu. Quando falaram que, não, ela faleceu. Ele assim, ela não tinha condição para isso, a gente ia tentar mais um tratamento, talvez não desse certo, mas naquele momento ela não tinha condição ainda de morrer. O médico, quando a minha esposa recebeu, ela estava sozinha no hospital, o médico chamou para ela e falou, então, sua mãe veio a óbito, e ela assim, não entendeu nada, porque viu ela sendo levada para o centro cirúrgico, sai a enfermeira rindo, com a fralda descartável, porque ela estava tendo que usar fralda, porque ela não estava tendo condições de ir até o banheiro, porque desgastava muito, quando você dava água no pulmão, era muito esforço físico. Aí a enfermeira sai rindo, ela pensou, ficou tudo bem. Quando o médico chamou, tipo, ela falou assim, foi uma paulada, assim, inacreditável. E a maneira que ele falava, ela falou, mas você sabia, ela começou a chorar e falou, mas você sabia as condições dela? Ele falou assim, você conhece fé? Então, fé é isso, fé é acreditar que as coisas vão acontecer. Não é assim, dessa maneira fria, para receber. Então, ou seja, é uma condição que realmente a gente precisa ter um trato. E a bioética traz muito isso. Né, essa coisa da gente entender o ser humano, tentar ter uma conduta melhor nas nossas vidas. Tá? Gente, eu estou quase estourando aqui o tempo, eu peço desculpa se foi muito, mas eu pergunto a vocês, tem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que não ficou entendida? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá tudo bem. Beleza, então. Beijo para vocês, se cuidem. A gente vai se ver na próxima, vou parar aqui a gravação.